O Inominável deixou a sua marca no Santos Futebol Clube não apenas no campo, com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas também, como já era esperado, como eu já imaginava, nas finanças do clube. E a gente chega a essa conclusão ao ouvir as palavras, ao ler, no caso, as palavras do presidente Marcelo Teixeira numa entrevista divulgada nesta terça-feira. Vamos falar do legado do Inominável, das mentiras do Inominável e vamos falar de outros trechos nessa entrevista do atual presidente do Santos, principalmente sobre a possibilidade da volta do Neymar. Vamos falar de Pacaembu, de Arena, um breve resumo do que foi esse bate-papo aí. Antes, você vai deixar o seu like nesta terça-feira, vai se inscrever no canal e ativar o nosso sininho de cada dia, rumo a 170 mil inscritos por aqui. Hoje tem Champions. Eu narro o jogo que tá na tela aí, ó, Inter e Atlético de Madrid, tô deixando as cotações pra você, é jogão. Tem o Lautaro com mais de 20 gols na temporada, tem o Griezmann com 18 gols na temporada, Inter liderando o italiano, o Atlético é o novo time goleador da Europa, tem mais de 2 gols por jogo de média, é um novo Atlético nas mãos do Simeone. Vai dar jogão hoje. Meu palpite é empate nesse jogo em Milão. E aí resolve tudo em Madrid. Você entra lá no Aposta Ganha, cotações da Liga dos Campeões, jogos de hoje, jogos de amanhã. Se cadastra no link que está no primeiro comentário do vídeo. É o meu link. Você que tem mais de 18 anos e vai jogar com responsabilidade. Tá beleza? Segundo recado, clube de membros. Estou esperando você. Você pode virar mais um membro do nosso canal e tem acesso ao Jorge Igor Responde, exclusivo, na primeira segunda de cada mês, grupo de Telegram e muito mais. Clica no link, valor pequenininho, você ajuda a gente. Eu estou raspando os 100 primeiros membros aqui, espero que você seja um deles, beleza? Então vamos lá. Hoje, no fim da... Eu tenho mais um recado do vídeo que eu vou dar do meio para o final do vídeo. É o seguinte, você vai ter hoje aí no GE... a íntegra para ler da entrevista do Marcelo Teixeira, o atual presidente do Santos. Ele conversou com a Ana Canhedo, o Iago Rudá e o Bruno Gutierrez na semana passada e hoje essa entrevista foi divulgada. E uma entrevista onde ele fala sobre os atos iniciais da sua gestão que começou aí na virada do ano, e projeto futuro e tal. E o que mais chama atenção na entrevista? Ele destaca a descoberta de um rombo deixado pela gestão anterior, referente ao ano de 2023, superior a 60 milhões de reais. Então, vamos chegar nesse trecho aqui para a gente ler exatamente o que disse o presidente e depois eu faço um comentário junto com você. Abre aspas. Apenas da temporada anterior, temos um buraco de 65 milhões de reais. É um volume e uma situação gravíssima. Não tenho esse perfil como gestor de lamentar e ficar falando do passado. Temos essa realidade e agora temos que buscar soluções para encontrarmos recursos financeiros para saldarmos esse compromisso. Temos a prioridade de saldar os compromissos salariais e os impostos. Temos também tido, por parte dos credores, uma certa tolerância e paciência. O Departamento Financeiro e Jurídico tem sido claros para saldar esses compromissos dentro do diálogo. Tipo assim, chega para os credores e fala, olha só, estamos devendo, né? Mas nós chegamos agora, essa dívida foi feita pelo Inominável, eu sei que o CNPJ é o do Santos, mas ó, estamos arrumando a casa, a gente quer te pagar, segura aí. Papo é mais ou menos esse, pelo menos é o que está sendo externado pelo Marcelo Teixeira. Bom, habilidoso como negociador, o Marcelo Teixeira, ao que tudo indica, sempre foi, a gente conhece esse histórico. Imagino que ele terá criatividade suficiente para tentar equilibrar esses pratos aí. Agora, o ponto central aqui é, mais uma vez, a gente ficar diante das mentiras do Inominável, que batia no peito e dizia, estou arrumando a casa. No meu primeiro ano de gestão, eu paguei 120 milhões em dívidas. Ele chega e diz, vamos virar a chavinha, isso em 2022, para 2023 vamos virar a chavinha e investir pesado no futebol. Palavras dele. Não só não teve virada de chave alguma, pelo contrário, o Santos foi montando um elenco pior a cada ano. Como não foi feito, investimento pesado a gente pode até discutir, né?
Nesse ponto, quem paga 900 mil de salário ao Morelos, por exemplo, 600 mil ao Steve Mendonça, por exemplo, pode até se dizer que investiu pesado. Quem tinha a sexta maior folha do Brasileirão, segundo o Marcelo Teixeira, com encargos, com tudo, a folha antiga do Santos batia 20 milhões de reais. 20 pau de folha, meu amigo? Opa, é investir pesado? É, mas é investir mal. É fazer um investimento sem critério, sem conhecimento, sem preparo. Aliás, ele se vangloriava de dizer que não entendia nada de futebol e tinha raiva de quem entendia. Só que ele não entregava a gestão para quem entendesse. E aí torrava dinheiro. E não cumpria a sua palavra de entregar um clube saudável financeiramente. Porque um clube saudável financeiramente não antecipa a receita. Como se antecipou receita de contrato de publicidade, de placa, se antecipou 30 pau do Campeonato Paulista. Quem está saudável financeiramente não precisa disso. Quem está saudável financeiramente não precisa de empréstimo do próprio bolso do presidente para pagar salário, para não atrasar salário. E no balanço do terceiro trimestre do ano passado estava lá uma dívida de 20 pau com o Rueda. Como assim? Esse clube não anda bem, esse clube financeiramente... Onde andou o Conselho Fiscal do Santos nesses anos, hein? Nos 3 anos da gestão do Inominável, onde andaram o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo? Eu gostaria de saber. Fica como sugestão para os próximos encontros com o atual presidente do Santos. Quando o tema for a gestão anterior, eu acho que vale arguir o presidente sobre um pente fino, se já foi feito, se será feito, auditoria e tal, como a gestão atual se debruçou, se é que se debruçou, nos atos da gestão anterior. Porque é muito importante, é fundamental entender o tamanho da dívida, né? 65 milhões, disse o presidente Marcelo Teixeira, 65 milhões só da temporada anterior. E esse detalhe não pode passar da frase, tá? Ele diz assim... apenas da temporada anterior, que se for somar o rombo dos 3 anos de gestão, talvez seja maior, certamente será maior. Mas além da importância de você entender qual é o tamanho do buraco, é você descobrir por que o buraco ficou daquele tamanho. Aí é que entra a importância de auditar, de reler todos os contratos, de investigar, de ir a fundo, para entender o tamanho da incompetência ou se houve algo além da incompetência, que é inclusive a minha suspeita. Eu não tenho provas, eu não posso acusar ninguém. Suspeitar, duvidar, desconfiar, eu posso de tudo. Não é crime na legislação brasileira duvidar, suspeitar, ter curiosidade. E eu tenho, sou um cara muito curioso. E eu espero que a gestão Marcelo Teixeira faça isso. Desempenho no Campeonato Paulista excelente. Numa dessa, amigo, o Santos bate até campeão paulista. Ótimo. Sobe do primeiro ano de volta para a Série A. Ótimo. Mas não pode esquecer o que foi feito nos últimos 3 anos. E que colocou o Santos nessa situação. Não só o rebaixamento esportivo, o fiasco esportivo, a humilhação dentro de campo, a total perda de credibilidade no mercado. Tá aí o Bustos. Chega uma diretoria nova, tem uma dívida de 4 pau, o cara não quer, não tem acordo. Eu quero agora, senão tem transfer ban. Sabe por quê? Porque ele não confia mais no Santos. Porque os caras dão palavra, não honram palavra. E aí você perde no mercado o crédito. Esse ônus que o Santos tem, ele precisa corrigir e precisa entender como a coisa chegou nesse ponto para não repetir. Então eu vou cobrar em todos os espaços e oportunidades, sempre que for oportuno, claro, sempre que o tema tiver alguma conexão, eu vou cobrar. Essa diretoria precisa se debruçar sobre tudo que o Inominável fez lá nos últimos 3 anos. Todas as mentiras, como gestor, ele foi um gestor mentiroso, todas essas mentiras precisam ser contadas e desmascaradas. Todas. Uma por uma. É o que eu espero. Sobre Neymar, o Marcelo Teixeira disse o seguinte, sobre um eventual plano para repatriá-lo. Abre aspas, não depende de nós. O Santos acompanha de perto a situação do Neymar. Ele tem contrato de 2 anos com o Al Hilal, houve a fatalidade da contusão e não sei se ele ampliará o contrato. Na conversa que tive com o Neymar, entendi que é possível uma extensão. Se isso acontecer, deve ser pelo tempo que ele ficou parado.
Estamos acompanhando essas tratativas e essas negociações para saber quando ele ficará livre para resolver sua situação, sua volta ao Brasil. Se for o caso, antes disso, a gente desenha um projeto de retorno dele ao Brasil. Não depende apenas do Santos, depende também da vontade do jogador, fecha aspas. Eu acho importante esse tipo de declaração para deixar a expectativa do santista dentro de uma certa racionalidade, né? É possível? Eu acho que é. Eu acho que os gestos que o Neymar tem feito ao Santos, indo à Vila Belmiro, fazendo postagens, se colocando como um menino da Vila, ressaltando as suas raízes dentro do clube, eu acho que são movimentos de aproximação, de reaproximação, e que podem indicar, sim, um fim de carreira do Neymar no Santos, uma volta, né, um último ato. Eu acho que o Neymar, ele pelo menos dá sinais de que, se não está decidido a isso, totalmente inclinado a isso, ele não descartaria essa possibilidade. Eu faço essa leitura do comportamento do Neymar e das atitudes do Neymar. Agora, os caras lá, o que eu entendi aqui é o seguinte, e faz sentido pensando com a cabeça do Al Hilal. Nós contratamos o cara para 2 anos. O cara mal chegou, o primeiro ano foi todo embora. A gente vai conversar com ele para ele, ao invés de ficar até junho de 25, ficar até junho de 26. Pelo menos cumprir o que a gente estava pensando inicialmente, que era ter esse cara 2 anos jogando bola aqui. Porque senão, né, se isso não acontecer, se não rolar uma extensão, pelo menos por mais um ano, vai ser um contrato de 2 anos, onde ele só jogou 1 ou menos de 1, dependendo do tempo que ele voltar, se ele vai ter lesões musculares, que são comuns, e quantas terá, que são comuns, para jogadores que voltam de inatividade muito prolongada. Então, faz sentido com a cabeça dos caras. Manter lá pelo menos até 2026. Talvez não faça sentido para o Neymar. Talvez na cabeça do Neymar, o foco era assina até 2025, 1 ano antes da Copa do Mundo eu fico livre para, ou de repente bater uma Europa de novo, que é difícil, ou de repente ir para o Brasil, ir para o Santos, ficar mais perto da seleção, né? Ficar mais perto ali da imprensa brasileira, tal, chegar mais forte para uma Copa, porque apesar de tudo, o nível de competitividade aqui do Brasil com certeza é maior do que na Arábia Saudita, tirando lá os 3, 4 clubes lá que tem mais dinheiro que contrataram a galera, mas por favor, né? Não dá. Campeonato Saudita, legal, mas não dá. Pode ser que o plano seja esse, mas os caras vão chamar para conversar. E aí, dependendo, o Santos ele tá nesse momento em compasso de espera e é isso, jogando parado. E quando o Marcelo Teixeira diz, não depende apenas do Santos, depende também da vontade do jogador, isso vai mais do que a interpretação literal do que está dito ali, o significado literal da frase. Tem uma questão que vai além. É o esforço financeiro para voltar. É renunciar a um grande salário na Arábia Saudita, por exemplo, para voltar. Se adequar a uma realidade que é totalmente diferente. É um esforço. Querer por gostar do Santos, ok, é uma coisa, mas ter que querer mais para dar um passo como esse. Acho que é isso que está embutido na fala do Marcelo Teixeira. Em algum momento, fiquei totalmente descrente que isso pudesse acontecer de novo. O Neymar vestir a camisa do Santos. Hoje eu já não tenho essa segurança, assim, essa total falta de crença nisso. Não, hoje eu acho que pode rolar. Mas não é para agora. Não é para 24, não é para 25, talvez não seja nem para 2026. Então, o santista tem que tocar a vida. Tem prioridades agora, tem que subir. Tem que subir. Deixa o Neymar para depois. Deixa guardadinho lá. O Neymar tem o lugar dele no coração do santista, o lugarzinho dele na Vila Belmiro. Vai chegar o momento. Eu acho que vai chegar esse momento. Pode ser até que não chegue, mas são outras prioridades agora. Seria fantástico, fantástico. Mas a vida tem que seguir. Ele falou aqui também sobre Arena, sobre Pacaembu, né? Sobre folha salarial, então, já tinha dito para vocês. Era uma folha de 20 milhões no ano passado, que agora caiu para casa de 5, 6 milhões de reais, pelo menos era a ideia no início, né? Que ficasse nessa casa ali de 5, 6 milhões de reais, mas está batendo aí cerca de 8 milhões de reais atualmente. O Marcelo Teixeira disse que ficou até um pouquinho acima do planejado, porque o elenco tinha necessidades e tal, e se montou um time, sejamos muito justos, muito interessante diante do quadro que o Santos vivia, com uma nova gestão, terra arrasada, saindo do nada, montando um time praticamente todo novo, e o resultado a gente está vendo dentro desse Campeonato Paulista. Deixa eu falar aqui da história de estádio, que é mais para a parte final da entrevista sobre Pacaembu. Ele diz o seguinte, abre aspas, existe um número previsto em contrato, número de jogos, tá, gente?
Mas agora não me lembro. No contrato há alguns acordos, como o número de jogos, o match day no estádio, a possibilidade de levarmos, caso haja demolição da vila, para a construção de uma nova arena, o Memorial de Conquistas para o Pacaembu. Existem alternativas, estamos aguardando porque havia uma previsão de inauguração que precisou ser adiada. Então, fecha aspas. Então é o seguinte, tá tudo encaminhado para o Pacaembu abrigar o Santos em caso de demolição da Vila Belmiro para a construção da nova arena, tá? Mas, no decorrer da entrevista, o Marcelo Teixeira até diz, olha, a gente não está fechando a porta para outros estádios não, o próprio Morumbi. Temos uma relação boa com o Casares, vamos jogar agora lá com o São Bernardo. Pode ser que, além do Pacaembu, o Santos jogue em outras praças, mas eu acho que é importante. Vamos imaginar que se confirme esse cenário, do Santos não ter a Vila por um tempo para a construção do novo estádio no mesmo terreno e tal. Ter uma casa fixa é importante. Acho que vale pensar em um ou outro jogo maior no Morumbi, pelo tamanho do estádio, até mesmo fora do estado de São Paulo, onde o Santos tem a torcida fora do estado, mas ter um local onde o Santos se identifique como, opa, meu terreno de jogo. É importante para o atleta, importante para referências visuais, importante para a pressão no adversário, sabe, questão de gramado, tudo isso. E a capital, seja o Pacaembu, seja o Morumbi, nós estamos vendo a venda de ingressos antecipada para o jogo contra o São Bernardo, a capital, e aí precisa ver como vai ser isso depois, né? Depois que a arena estiver inaugurada, como vai ser essa média de público do Santos no Pacaembu, sei lá quanto tempo ele vai ter que jogar na capital, mas o Santos precisa mesmo, eu jamais vou pregar a saída do Santos da cidade de onde ele é. Tirar o Santos da Baixada, do torcedor da Baixada, isso jamais. O Santos é de Santos, ok. Mas o Santos, ele é um clube tão diferente, ele ultrapassa e muito as fronteiras ali do litoral. O Santos é enorme, o Santos é um clube global. E na capital paulista, até pelo tamanho, né? A cidade de Santos tem 500 mil habitantes, aproximadamente 500 mil habitantes. Só a cidade de São Paulo tem 12 milhões. Fora as demais cidades da região metropolitana, você bate 20 milhões de habitantes fácil. E milhões de santistas estão nessa região, economicamente muito forte. Então o Santos precisa mesmo, vai ser forçado a isso agora, com a possível derrubada da Vila. Vamos ver, né, como é que vai ser esse projeto. Eu ainda estou muito cético quanto a isso, mas olhar para a capital, olhar para esse mercado sempre. O Santos não pode, eu sei que tem questões de segurança, agora eu quero ver. Vai ser legal ver o policiamento que não deixa o Santos jogar na capital porque tem 2 torcidas organizadas saindo da capital para Belo Horizonte por causa de excursão. Não é que vai ter um evento, vai ter um jogo com 50 mil pessoas, não. São 20, 30, 40 ônibus que estão saindo de lugares específicos e aí o Santos não pode jogar na capital porque não, a polícia não consegue dar segurança. Agora eu quero ver. O Santos vai ser obrigado a jogar na capital, ele não tem o estádio, ele não vai ter, né? Se isso se confirmar, ele não vai ter a Vila por um tempo. Agora nós vamos ver, provavelmente, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tendo que dar um jeito. Agora eu quero ver, fiquei curioso. E que fique claro, registre-se aqui, que eu não sou daquele grupo de jornalistas que demonizam a polícia, que vibram com críticas à polícia. Eu, aliás, lamento muito quando policiais se comportam mal, porque eu acho que, na sua maioria, a corporação é feita de bons homens, de boas mulheres, bem-intencionados, honestos, que ganham muito mal, que não recebem muitas vezes o treinamento adequado e que são aqueles que estão na linha de frente para proteger a gente. Agora, eu não consigo engolir de jeito nenhum. O Santos não pode jogar na capital porque veja bem e tal. Eu não consigo engolir a torcida única que temos aqui em São Paulo. Me parece que são soluções de comodismo que nós temos aqui e não se ataca o problema. Apenas isso, tá? Só para deixar claro qual é o meu ponto. O que eu penso filosoficamente sobre a Polícia Militar, que é uma corporação que eu respeito muito, mas discordo demais de como essa política de policiamento em jogos de futebol, com torcidas de futebol, especialmente aqui em São Paulo, é tocada. Não com a pretensão de um especialista, como um leigo, um cidadão, um pagador de impostos e um observador da sociedade. Somente isso, e que tem total direito a ter uma opinião sobre qualquer tema. Certo? Então é isso. Dada a entrevista pelo Marcelo Teixeira, que o Santos continue seguindo aí um bom caminho dentro de campo e fora de campo. E faremos o mesmo também com o senhor, tá, presidente Marcelo Teixeira? Se nesse momento estamos aqui cobrando o inominável por ter deixado um rombo como esse,
Eu espero muito que o senhor não repita esse caminho, que o senhor não faça o mesmo. Primeiro que o senhor não faça promessas que não pode cumprir, como o Inominável fez. Nesse ponto, vamos ser justos, não estou vendo nenhuma promessa, não estou vendo nada sair da boca do Marcelo Teixeira de inexequível. Não. Estou vendo ali uma política de pé no chão, estou vendo um início de gestão que tem problemas, como a história da multa do Carille, que aliás ele é perguntado aqui na entrevista e não explica direito. A história é muito mal contada, mas eu vejo no início de gestão mais acertos do que erros. Mas a gente segue vigilante. É o que todo santista tem que fazer. Seguir atuante, seguir otimista, seguir apoiando e seguir vigilante. É isso? É isso. Deixa aí teu comentário, o que você pensa dos pontos da entrevista do Marcelo Teixeira. Se faltou algum relevante aqui a ser levantado, deixa também aí. Boa terça-feira para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau. Faltou um recado para você. É o seguinte, deixei na descrição do vídeo um link com material de estudo muito legal. A gente fala muito aqui do MSA, que é uma mentoria de tráfego pago que te ensina a trabalhar com isso na internet, com vendas na internet e de bônus dá oportunidade para cada aluno se afiliar a alguns produtos, revendê-los e tirar as próprias comissões. Então, nessa pegada, a Paola Colaro, a minha esposa, preparou um super e-book para você que dá uma acelerada nesse processo. Nesse e-book você vai ter um material de estudo com todas as estratégias de venda para você vender a maquininha de cartão que está sendo mais falada no Brasil hoje, a maquininha lá do BBB. Você vai ter a chance de aprender o passo a passo de como fazer essa venda pela internet. Você vai ter as estratégias de venda, quebras de objeções, textos que você vai usar na comunicação com o cliente, textos que você vai ler na hora de gravar um áudio para o cliente, tirar as dúvidas do cliente. É um passo a passo. E além disso, você tem um outro e-book de brinde que é sobre remarketing. O que é o remarketing? O remarketing é quando você faz o contato com o cliente a primeira vez. Ele não fechou a venda. Você continua atrás dele até ele fechar a venda. Esse é o remarketing e tem estratégias para isso, para você não cansar o cliente, para você convencê-lo de forma que você não perca aquela venda. Por R$ 49,90 você tem acesso a esses 2 e-books e vai ter um material completo de estudo para colocar em prática e já começar a ter uma renda com isso. O link está na descrição do vídeo de hoje. Agora sim, juízo e tchau.